Olá, sejam bem-vindos ao PodCamps. Nesse episódio, nós vamos abordar o autocuidado, tema super importante para os nossos jovens. Temos uma convidada muito especial que faz a diferença na vida de muitas pessoas, com seu trabalho dedicado à saúde e bem-estar. É um grande prazer receber aqui a doutora Fernanda Wolff, uma referência na área de ginecologia e obstetrícia de alto risco, com um currículo incrível. Fernanda Wolff é uma médica formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá, possui residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Guilherme Álvaro, concluiu o fellowship em obstetria de alto risco no Hospital São Luís Anália Franco. Atualmente está atuando no pré-natal de alto risco e é tutora acadêmica em diversas instituições. Possui ampla experiência em pronto atendimento ginecológico e obstetrício, além de envolvimento com atendimentos voluntários e participação em congressos e publicações científicas. Enfim, é uma profissional experiente que tem muito para contribuir aqui com o campus, com os nossos jovens. Nós agradecemos novamente a sua presença. Muito obrigada, por aceitar o convite. Agradecer também a participação da orientadora pedagógica, Larissa Marques, que diretamente atua no dia a dia com os jovens, então conversa bastante sobre os assuntos que nós vamos provocar aqui. E a Serena Dantas, que é do T4, Serena? Obrigada também pela sua participação aqui, para contribuir nesse bate-papo e enriquecer cada vez mais. Bom, doutora Fernanda, aproveitando aí o Outubro Rosa, a gente pode começar falando um pouquinho desmistificar um pouco, pelo que a gente conversou sobre o Outubro Rosa, como você encara e quais as dicas que você dá aqui pra gente sobre essa questão do câncer de mama. Quero agradecer o convite, estou muito feliz de poder trazer informação e num lugar que, eu sou de Santos, então o Campi sempre foi um lugar que eu conheço, que eu acompanho, conheço vários jovens daqui, então estar dentro da instituição trazendo informação e podendo estar diante do trabalho de vocês está sendo muito prazeroso e agradável. Muito obrigada pelo convite. O câncer de mama, a gente brinca com o Outubro Rosa, todo mundo vem com essa história do autoexame, mas a gente da ginecologia veio para tumultuar um pouco, dizendo que não é o autoexame, ainda a gente tem muito veículos da mídia trazendo o Outubro Rosa sobre o autoexame. O autoexame, ele não entra como método de rastreio ao câncer de mama. É claro que o autoexame, principalmente aos jovens, no quesito de se conhecer, de se tocar, de conhecer a sua mama, de conhecer o seu corpo, de saber, nossa, isso estava aqui, isso não está aqui, mas não como método de rastreio. O método de rastreio ainda é a mamografia, com datas, com idades selecionadas. Os equipamentos, para isso. Mas o método de rastreio não é mais o autoexame, porque fora visto que isso não tem nenhum acréscimo em questão de achar, o diagnóstico mais precoce, ou em quesito de mortalidade, não houve qualquer diferença entre autoexame e mortalidade. E fora a ansiedade que isso possa gerar, A gente achar um nódulo na mama já começa com aquilo, e às vezes o acesso à saúde fica um pouco complicado de um exame complementar, gerando exames demais, sobrecarrega o sistema, e também a ansiedade na cabeça sobre aquilo ser uma doença maligna. Então, a gente já não coloca mais sobre o autoexame. É um outro problema. Porque a pessoa acha que o autoexame tá legal e, na verdade, às vezes, a mamografia é que a gente pega o rastreio do câncer inicial. Então, o Outubro Rosa, eu acho que ainda é super válido sobre conhecimento do corpo, o autoconhecimento, mas não como método de rastreio. Essa que foi a grande mudança, que ainda muito lugar fala sobre fazer o autoexame, mas não é no sentido de rastrear o câncer. Mas a mamografia, ela tem uma idade específica, Agora, tem, Pelo Ministério da Saúde, a gente ainda tem dos 50 aos 69 anos. A Sociedade, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade de Mastologia e de Radiologia, colocam pra gente dos 40 aos 76 e anual, O Ministério da Saúde faz bienal e aqui a gente já faz anual, tá? E não é um melhor do que o outro, isso é em quesito de estatística, e nosso país de tamanho continental, a gente tem algumas políticas um pouco diferentes. Nós temos percebido também que os cânceres têm já
em mulheres muito mais novas, né? Então, a gente está procurando fazer esse rastreio dos 40 aos 76, sendo que a partir de 76 é de acordo com a expectativa de vida. Se a expectativa de vida daquela paciente for maior do que 7 anos, a gente continua na investigação, sempre com a mamografia, ou, se for necessário, acrescentando um ultrassom, ou, em alguns casos pré-selecionados, a ressonância ou tomossíntese. E aí vai mudando de acordo. Há casos das pacientes iniciarem muito antes com mamografia, mas quando a gente é uma população com parentes de primeiro grau, ou um histórico familiar, aí a gente começa antes. Foi o meu caso, eu comecei antes. Eu também ia perguntar isso, porque eu já faço e eles sempre pedem anual também, eu tenho 20 anos. Por conta de geralmente a gente faz assim, 10 anos antes do parente, às vezes, de primeiro grau que iniciou. Ou algumas mutações genéticas também têm outras indicações. Então, se minha mãe ou se minha irmã teve um câncer de mama, a partir do diagnóstico dela, vamos supor que foi aos 35, eu começo desde os 25 já fazer esse rastreio. Mas a importância disso, né, desse conceito agora para os jovens, deles entenderem essa importância das doenças, né? É difícil, né? Falar de doença sexualmente transmissível, agora a gente tem as ISTs, são infecções sexualmente transmissíveis, não mais uma doença, porque gera uma gama de doenças com estigma que isso leva diante da população. Tanto para os jovens, quanto para os adultos, para os mais velhos. A gente tem muito estigma acerca de diagnósticos que são facilmente tratáveis. E sem desenvolver doenças muito mais sérias e com muitos agravos, com medidas simples, né? Então, eu acho que eu trabalho mais com obstetrícia de alto risco, eu acabo pegando muita gestante jovem. Aqui na Baixada, a gente tem um alto crescimento de sífilis, eu trouxe até o dado sobre do boletim epidemiológico. Aqui na Baixada Santista a gente tem, né, mais do que da quantidade de sífilis do que a nossa população federal, né? Então, todo mundo acha que nunca vai acontecer dentro da nossa casa, mas... Ou assim, que existe uma população específica para ter acometimento, e é o que eu digo para os meus alunos. Doença sexualmente transmissível não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe parceria, quantidade de parcerias, nada. Exato. Tem para todo mundo. Não é porque, não, mas parecia tão legal, tão limpo. Isso não tem esse quesito mais, né? Nós todos estamos sujeitos a ter qualquer infecção sexualmente transmissível, e o rastreio é muito importante. E a gente vê como... E é super fácil fazer um teste rápido no posto de saúde, né? Só chegar e fazer. Não tem muito drama com teste rápido, né? Que a gente tem para sífilis, tem para hepatite, tem para HIV. E eu vejo que dá medo, né? Se dá medo de pedir o teste, de fazer, o que eles vão falar. O que essa pessoa vai falar porque eu tô pedindo um teste. E às vezes a gente vê até... A vergonha, né? A gente não quer passar por aquilo. Bom, a gente tem que pensar mais pouco, a vergonha de se expor ali, né? Se ver vulnerável naquela situação e perceber, às vezes, um julgamento, né? Que a gente, como jovem, acaba julgando muito, né? Sim. Acaba se julgando, nossa, eu não pensei, eu fui responsável, ou como aquela outra pessoa vai me ver. Então, acho que é muito isso. Não só o jovem. Sim, o que a gente acaba pegando muito, por exemplo, é que a gente tá pegando HIV e sífilis na gestante, né? Porque ninguém faz essa testagem, teve um comportamento, às vezes, sexual, que teve um ato desprevenido e ela não vai em busca daquilo, como passou. Às vezes foi com uma parceria fixa e imagina que eu vou ter alguma coisa e vai descobrir na gestação posterior já com uma lesão fetal ou materna. A gente tá pegando mulheres muito mais velhas com HIV positivo que nunca souberam. Exato. E vão descobrir aonde? Na triagem universal da gestação, que às vezes a gente perdeu muito tempo o diagnóstico, causando lesão em órgão-alvo e, no caso da gravidez, às vezes no feto. Eu acho que é muito importante falar dessa busca de diagnóstico, né, que eles não fazem. E também eu queria, assim, que você explanasse aí para eles a importância da prevenção, assim. O que eu ouço muito, eu até estava comentando com você, o que eu ouço muito dos jovens: ai, professora, eu vou usar a camisinha, é chupar a bala com papel. Né? Ai, porque tira o prazer da relação. E aí acabam achando que, utilizando os métodos contraceptivos para prevenir a gestação, mas esquecem das ISTs. Ou até, esquecem. Muitas vezes se sente desconfortável em até falar pro parceiro usar,
Porque às vezes o parceiro fala, nossa, mas você não confia em mim? Ou, É. nossa, mas Sim. por que você tá pedindo parece que é um isso? teste de confiança. Sim, ou até né? você pedir pro parceiro os exames. Olha, você faz exames e tal. E às vezes eu vejo que muita gente na minha idade nem exame faz. Sim. Exato, Pra é o que ela tá saber, falando. pra, É. nem olhar pra isso. É. Não faz sabe, rastreio assim? como gera não é Sabe? confiável, né? Você Sim, tá você duvidando tá de mim. duvidando de mim. Então é muito doido. Que dica que você daria aí pra essa moçada? Ai, meu Deus. É difícil, né? Assim, quem nunca teve uma amiga que nunca ligou pra ginecologista, né? Amiga! Pelo amor de Deus, né? Elas nem podem saber o que eu tô falando. Mas a gente recebe Deve ser diversas. tudo ter uma amiga ginecologista. As alunas, os alunos, professora pelo amor, né? E acabam abrindo. E assim, depois que já foi, tá? A gente tem, claramente, hoje a gente tá... A equipe de infectologia batalham muito sobre a prevenção combinada, então para populações mais expostas a gente já tem a profilaxia pré-exposição, é a PrEP. Uhum. Então a gente já tem para uma população que fala, eu não consigo usar preservativo. Temos profissionais de sexo, temos pessoas com outros tipos de comportamento sexual, porque o sexo ainda é um tabu, né? Sim, Ainda a é colocado sexualidade como é um um tabu. É. E conversar sobre sexualidade, trazer esse assunto, eu acho muito importante para não ser um tabu. É chegar para a parceria e falar: oi, eu quero que use camisinha. Ah, por quê? Porque eu uso camisinha. Então não vai ter. E aquilo pode ser um divisor de águas então acho que eu não posso confiar em você, ser totalmente o inverso. E o que a gente fala da prevenção combinada é que a camisinha é a única que previne infecção sexualmente transmissível, né? E não é só... Todo mundo fica com muito medo do HIV, claramente, uma doença muito grave. Mas que a gente já sabe que uma carga indetectável é intransmissível, essa Sim. ainda. E Mas e as esquece de outras? outras, né? Esquece da sífilis, a gente tem hepatite A, hepatite B, tricomoníase, clamídia, Cancro o mama. HPV, o próprio herpes. São todas elas de transmissão sexualmente transmissível. A camisinha, em quesito de prevenção de gestação, ela não tem um índice tão adequado ao uso típico. Uhum. Porém, e tudo bem a gente usar um outro método, mas em quesitos de infecção sexualmente transmissível é a camisinha. É. E a gente tem tantas, né? Eu acho que, como a gente já falou no outro momento, temos agora variadas, né? Sim. Muito finas, Exato. né? Temos camisinha feminina que dá pra ser colocada antes da relação, não Sim. precisa ter aquele momento, das vezes parar num momento prazeroso, opa, vamos colocar a camisinha, ela já pode ser posta horas antes. Exato. A camisinha é estranha. Bom, mas ter, às vezes, uma patologia que tenha que fazer tratamentos estranho. agressivos, Exatamente. muito mais estranho, A né? consequência é muito pior, Vale né? o incentivo e a conscientização, né? O que eu faço para os meus alunos, eu mostro fotos como eu dou aula na medicina, faço isso também. às vezes as lesões que isso possa acontecer, o pós, e as taxas não mentem, né? Exato. Ou a epidemiologia está muito forte. Não é que a gente vem numa regressão, a gente vem numa ascensão em massa. É. Pois é, do HPV também, né? Inclusive, queria que você falasse sobre a vacinação, né? Porque isso tem, isso é importante. tá aí no posto, né? Só ir lá. A vacinação do HPV, né? O HPV é o papiloma vírus, também é um vírus, né? Que faz todo jovem surtar quando algum médico fala das lesões no colo do útero. Você tá com uma lesão, uma feridinha, já era. Vai né? ter que cauterizar. Vai ter que cauterizar e vem o Papa Nicolau, né? Então, assim... Todo mundo busca medidas para não ter câncer. A gente tem uma vacina que previne câncer. Essa vacina previne câncer. E não é câncer. Por que eu vou dar no meu filho se ele não tem colo do útero? É câncer coloretal, é câncer de orofaringe. A gente tem outros tipos de tumores e não apenas o câncer de colo do útero. O HPV, ele leva a esses outros tipos também, Vários né? outros, né? É. Então, a gente tem... A população agora tá dos 9 aos 14 anos, né? A gente teve um reajuste, porque antes tinham, em quesito de sexo masculino e sexo feminino, a gente já viu uma diferenciação de idade, mas agora é padrão dos 9 aos 14 para todos. Já toma vacina. Sim, pelo menos antes a gente tinha 2 doses, agora está sendo preconizado pelo menos uma, por tamanha baixa cobertura vacinal. Né? O estigma da gente fazer uma vacinação para um vírus sexualmente transmissível não quer dizer que você está dando uma vacina para uma permissão para ter uma relação sexual, né? Pelo contrário, né? Que eu acho que, em quesito de nível científico, a gente tem que explicar para o paciente que quanto mais tempo já fora dado a vacina, mais tempo de resposta imunológica do próprio ser
para a prevenção. E não como se aquilo abrisse uma porteira para uma relação sexual exato. desprotegida. Agora tá tudo certo, né? É mais a gente conscientizar e já resolver, né? Você tem 9 anos, você já tomou vacina, você nem vai ligar. Às vezes Exato. vai ficando pior quanto mais velho, mais obrigações, escola. Sim. E vale lembrar, a Prefeitura de São Paulo agora ampliou até os 19 anos. E há casos da gente fazer até os 45. Então, tem muita gente aí que não fez e tá podendo fazer. As prefeituras têm se organizado para, pelo menos, os jovens até 20 anos todos fazerem, pra gente ter uma cobertura de 100%. E eu acho que esse tema, assim, vacina que previne câncer, né? A gente tem tanta coisa que todo mundo quer evitar porque dá câncer. Eu não vou tomar isso porque dá câncer. Eu vou fazer aquilo. Essa vacina previne o câncer, que é o que mais mata mulheres jovens, né? O câncer de colo de útero, mulheres, né? Mulheres ou homens trans, que mais mata. E seguido após o câncer de mama, né? Que a gente também já teve essa conversa. E a gente tem que vacinar, né? Temos que vacinar para todo mundo. Ela protege tanto dos vírus do 6 e o 11, que são das verrugas, né? Que a gente tem Quando a gente vê a lesão, eu acho que todo mundo chama mais atenção, né? Choca, né? Fala, nossa, o que é isso? Aí a gente é para as verrugas, né? Que são os condilomas, para 90%. Da vacina quadrivalente, ela pega 90% dos vírus. Há vírus que não estão nela, né? A gente já tem a vacina nonavalente, mas ainda não está na rede pública, apenas na privada. E pegam mais vírus. E principalmente aí a gente também tem o 16 e o 18, que aí são lesões malignas, né? Que são as pré-cancerígenas e que vão virar um câncer no futuro. Tá. Já tem essa São a dos 4. E aí são os que mais 90% já de acometimento. A nonavalente entra alguns outros. 30, 31 e 52 é meio mega cena de números. Mas também é tão quanto importante. Algumas dúvidas do tipo, eu já tive HPV, eu posso tomar vacina? Deve, né? A vacina do HPV tem entrado como tratamento para lesões precursoras de câncer. A gente manda o paciente vacinar porque ele já tem uma resposta imunológica mandando esse vírus embora. Outro fator que é super é o tabagismo. Então, o tabagismo junto ao HPV faz lesões aumentarem muito. Então, às vezes, é só a gente tirar o tabagismo, fazer a vacina, uma lesão que poderia virar um câncer no futuro, a gente só acompanha. Legal. Você tomou a vacina? Tomou? Eu também, tá? Eu também. Mas depois da minha idade, eu também. Também depois de adulta. Isso, né? Agora até os 45, né? Os 45 a gente tem para a população que tem algum caso de imunocomprometida, pacientes oncológicos, ou que já tem lesões precursoras. A gente consegue fazer esse encaminhamento pela rede pública. Então, isso já é bem legal. Legal. Doutora, eu queria que você falasse em relação à sífilis. Eu vi um dado recentemente que em 2023, 55% dos jovens de 15 a 29 anos, aumentou em 55% o índice de sífilis em jovens de 15 a 29 anos, que é a faixa etária que eles estão aqui. É exatamente a nossa faixa etária. E eu queria que você falasse sobre principalmente as consequências aí da sífilis. A gente tem, já tivemos relatos aqui de jovens que pegaram, talvez eles não saibam que tem lá as fases, né, o que causa cada uma, o que pode causar. Você lida aí com obstetrícia e tem essa realidade aí do que afeta esses a recém-nascidos, sífilis agora tá... enfim. É estranho quem não tem. Tá sendo estranho quem não tem. Né? Preocupante isso. Tá tudo certinho, né? Então, para começar, né, a gente já tá com a testagem em massa, né, da sífilis. Então, essa paciente que chega grávida no posto, a gente já é orientada a fazer já o teste rápido, pica o dedo, já sai ali. O teste rápido vai ficar positivo para a vida toda, né, mesmo sendo tratado. E aí a gente tem outros testes para ver se foram tratados ou não. A sífilis a gente tem diversas fases, né? Então, um furinho no dedo. É um furinho no dedo. É aquele... Tipo de diabetes. Sabe, de Covid, que todo mundo adorou fazer? Como se pegasse do nariz, só que é o do furinho do dedo, é no mesmo negocinho. 2 tracinhos, positivo. Estão vendo, né? Vamos fazer teste. Por favor. E é super... Sai em segundos. Sai em segundos e às vezes você já fazendo positivo, você nunca fez um tratamento, já se inicia na hora. A gente divide a sífilis em sífilis primária, que é a lesão de úlcera única, que muitas vezes a gente nem viu. Fez uma lesãozinha, não, me machuquei, cocei, não demos bola.
E era uma sífilis. A sífilis secundária, então, é mais difícil. Às vezes são manchas em mãos e pés. Às vezes é um quadro muito inespecífico, um mal-estar, um cansaço. Você fala, meu Deus, eu tive sífilis semana passada. Não, é bem fugaz, é difícil a gente pegar as manchas em mãos e pés e atuar naquele momento. Aí a gente caminha para uma sífilis terciária, que aí vão ser as sífilis latentes, que é o que a gente faz na gestação, né? A gente não sabe quando essa paciente pegou. Se a gente não vê a lesão, a gente parte do pressuposto que ela já está adquirida há bastante tempo. E podemos caminhar até para neurosífilis, que aí é um estágio extremamente tardio, mas de acometimento gravíssimo do sistema nervoso central. Ó o perigo. E uma coisa que está muito em alta, que é o que eu passei os dados também, é que é a sífilis congênita, né? A gente ainda tem uma mortalidade altíssima por causa da sífilis. Porque a sífilis na gestação, a gente, além dos mal formados, né? Dos fetos mal formados, a gente tem muito abortamento, a gente tem muito óbito fetal inexplicado. Então, são aqueles casos de uma gestação, falava, a gestação tava ótima e meu bebê do nada morreu na barriga. Aquela história da vizinha trágica que sempre há. Será que não era sífilis? É uma coisa que a gente sempre tem que testar também. Tem muito óbito fetal por isso. Fora as malformações, né? A gente tem malformações em neurodesenvolvimento muito graves. Fora de desenvolvimento em questão óssea, em outros achados, são calcificações cerebrais, no fígado, entre outros. Mas a parte de neurodesenvolvimento é muito séria. E a sífilis congênita vai manter esse bebê... Primeiro já começa internado aí no mínimo 10 dias para fazer penicilina cristalina. O que acontece é que às vezes um exame dá positivo na sífilis e ninguém nunca soube. Fala assim, eu nunca soube. Foi porque é o bezetacil. E todo mundo gosta de tomar um bezetacil pra garganta, né? Fala, dá um bezetacil que passa. Então, é um antibiótico, né? Mais mundialmente conhecido, que é o que trata a sífilis, é o bezetacil. Então, todo mundo já tomou um bezetacil. Meio que, às vezes, a gente pode ter tratado sífilis e nunca soube. Só que o teste rápido sempre vai ficar positivo. Então, mesmo tratando... Sempre. Esse aí é positivo para sempre. A gente faz o controle pelo VDRL, que aí a gente faz para tratar, no caso dos bebês, a gente tem que fazer para as mães, ou para quando a gente não sabe quando esse acometimento, são 2 bezetacils por semana, por 3 semanas. Uau, meu Deus. E é muito importante a gente tratar as parcerias, né? Agora o Ministério da Saúde não coloca assim no manual sobre obrigatoriedade para falar que a mãe tratou a sífilis, a gente não obriga o parceria a tratar. Mas nós, como obstetras, as pediatrias ainda colocam isso. Porque a gente sempre fala que certeza a gente só tem da mãe, a gente não tem da outra parceria. Mas é super importante, porque senão fica tendo reinfecção. O que eu pego no consultório são aqueles casos de família onde descobre no exame da mãe, e aí começa aqueles questionamentos, da onde pegou, da onde veio, e às vezes a pessoa associa sempre a relação anterior, né, sexual anterior, mas isso pode estar lá há anos, só apareceu ali naquela hora, então a gente tem um tempo, né, de latência das doenças, tanto para o HIV, como para o HPV, como para sífilis, às vezes mais de 90 dias para cada uma. Vive também com HIV e não manifesta não transmite, nada. Né, não manifesta. O HIV, quando a carga viral é indetectável, a gente coloca indetectável e intransmissível. Essa pessoa nunca vai passar. Mesmo com uma relação sexual desprotegida, ela não vai passar. É igual carga viral 0, é não ter HIV. Isso é, assim, super importante também para os estigmas dos pacientes que são HIV positivo, porque ainda leva um estigma muito antigo do filme do Cazuza na televisão, né? Os jovens, a gente acha assim, eu brinco, os alunos um dia apresentaram um trabalho de HIV positivo que eu falei, que década vocês estão apresentando esse trabalho? Porque a gente já está com outra população. Eu falei, vocês não sabem se eu tenho HIV? Se alguém aqui... Exato. Eu não preciso saber disso. A gente não tem mais aquele estigma do paciente físico, totalmente emagrecido, com lesões que todo mundo sabia. Sim. É uma doença como todas as outras, doença crônica, que nós chegamos a cargas indetectáveis, é intransmissível, a pessoa vive comum sem nada. Isso é muito importante, a gente acabar com esse estigma, porque isso aproxima também do que eu acho que eu posso ter. Né? Porque se não desse jeito, eu não vou ficar nunca, eu não tenho esse comportamento. E não tem mais uma população restrita. Não são só os homens que fazem sexo com os outros homens. São todos, tanto que a gente tem mais agora diagnóstico. Ainda continua a prevalência de homens em respeito à comparação com mulheres, mas o boom feminino entre HIV positivo tá altíssimo.
Autismo. Então, do HIV a gente tá dando uma segurada, mas a sífilis, que era uma doença que praticamente podia ser erradicada, né? Trata com bezetacil, Como é que volta, assim, Voltou meu com Deus? tudo, né? com tudo. É. Tá na moda. A gente brinca assim, tá na moda, né? Quem não tem ali, quem não Realmente, tratou, e tem que tratar certinho. E é isso aí, a parceria tratando não fica reinfectando, é fácil. Tratou, resolveu. Exato. Isso aí, e trata o feto, né? Quando ela tá grávida, a gente trata o bebê, que é muito importante. Serena, e aí a gravidez na adolescência, conta pra gente. Você passou por essa experiência, né, que você estava falando, não é um problema, claro que não. É um bebê, é uma vida, mas assim, o quanto impacta na tua adolescência, no teu amadurecimento precoce, assim, né, Sim, na raça. eu acho que, antes de falar da gravidez na adolescência, eu acho que eu queria dar um aviso, assim, falar para as meninas que quando a gente começa a se relacionar, a gente não tem que se pressionar por conta do outro. Eu acho que quando a gente é muito nova, a gente acaba, às vezes, indo ali Na onda, vamos, no sabe? embalo. Fica com medo de dizer não, Eu de comecei a desagradar, namorar com né? 14 anos. Então, Nossa. foi uma pessoa que eu namorei, Novinha. eu tava namorando há 1 ano e depois eu engravidei. Tá. Então, foi 1 ano com essa pessoa e era meu namorado. Então, não era uma coisa, engravidou de qualquer um, né? Porque aí engravidar na adolescência, nossa, sei lá, É, a primeira engravidou no coisa baile, que sabe? pensa, Assim, né? E a gente sabe que... Foi pro o estigma, foi pro baile funk. foi pro baile funk e engravidou, que É. loucura. Não, Nada mas disso. minha família conhecia. A gente fica com medo quando perde a virgindade, né? De falar, De de conversar. decepcionar, de falar pros pais. E, nossa, minha mãe vai ficar chateada comigo, meu pai vai ficar chateado comigo. O que eu vou fazer? É realmente um desespero. Às vezes a gente não sabe pra onde correr, fica com vergonha de ir numa farmácia, pedir uma pílula do dia seguinte, que também é outro estigma. É um momento muito Alguém vai me difícil, olhar e né? vai falar, nossa... Que sem noção, né? Em pleno 2024. Depois me lembra de falar um julga, negócio da pílula né? no dia seguinte. A Depois. gente sempre Em julga. pleno 2024, essa menina vindo aqui pedir pílula do dia seguinte, ou enfim. E fica ali, como eu falei, a questão também da camisinha, do não ter medo de falar pra usar, de querer usar, de se prevenir, de ter cuidado com você. Nunca vai ser um problema você ter cuidado com você mesmo, sabe? Às vezes a gente fica com muito medo de, o meu parceiro vai ficar chateado. Não, é um cuidado com você. Você tem que estar ali por você, porque você quer, porque você está disposta. Enfim, dessa forma. A gravidez, eu vejo que é a única preocupação, né? Nos jovens, na gente. É a única preocupação. Me preocupo com a minha gravidez. Meu Deus, não posso ter filho. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalho no ambulatório médico. Então, eu pus o DIU. Falei, não, pelo amor de Deus, filho de novo, não, pelo amor de Deus. Mas é muito doido, né? Porque além da questão do filho, é a questão da rede de apoio. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio absurda. Minha mãe, desde o começo, estava ali. Minha mãe hoje me ajuda absurdamente com a minha filha, minha avó, minha família. Eu tenho uma família. Mas não é todo mundo que sabe? tem. Mas da parte paterna, não. Sim. Então, a gente nunca pode também se garantir, porque eu passei 5 anos com o pai da minha filha, foi uma pessoa que eu morei junto, que eu estava ali, e a gente nunca pode se garantir naquilo, né? Porque às vezes a gente tá apaixonada, a gente tá ali, não, ele nunca vai fazer isso comigo, e E faz. não dá pra se garantir. O filho é sempre da mulher, vai vir aquele, o filho é sempre da mãe. E o filho é sempre da mãe. Nem sempre, porque às vezes a mãe também não, né? Não dá, eu acho nada que é um o- caso Às vezes a único. mãe não tem preparo também. Mas É. e a gente vê que não adianta, todo dia cresce. Eu lembro que na época que eu engravidei, eu ainda estava fazendo um trabalho sobre isso, gravidez na adolescência. Caramba. Foi até doido que eu falei, caraca, brincadeira, né? Experiência aqui na Sim, prática. e eu apresentei o trabalho sobre a maioria das mães na adolescência virem de famílias mais pobres, de realidades mais difíceis. E assim, é muito difícil, né? Quando a gente se vê ali vulnerável, porque aí você fica vulnerável, aí você não vai na policlínica, porque aí tinha Você não quer se expor, né? Tanto é que eu neguei até o final. Falei, gente, não. Tipo, pelo amor de Deus, não. Então, tipo assim, é muito doido. Mas é uma bênção. Às vezes a gente acaba deixando de olhar pra isso, sabe? Ou se previne só por conta da gravidez. Então, não, vou só tomar minha pílula e vou seguir minha vida. Não, uma doença é pra vida inteira, como elas falaram. São lesões,
enfim, é tua vida ali, né? Sim. O filho também, mas eu acho que acaba dando para se levar muito mais leve, mas a gente tem que olhar para isso, a gente tem que pensar, né? Porque é uma responsabilidade para a vida inteira. Exato. Sim. É uma coisa que É muito seu. bacana que o exemplo que você dá, porque você tem uma rede de apoio muito É. boa, isso é muito Graças a aconchegante, Deus, isso sim. é muito Exatamente, bom. isso muda. completamente. Eu converso isso muito com eles, né? Sobre queimar etapas. Não queimem etapas da vida de vocês. E a gente queima etapas, mesmo que a gente tenha rede Exato. de apoio. Eu tenho minha rede de Sim, apoio aí. Você deixa de fazer muita coisa que você E aí, você poderia tem que tá fazendo, amadurecer. né? Com 15 anos eu engravidei. E um Com 16, filho, minha filha. a partir do momento que o filho vem, a prioridade nunca mais vai ser você. Sim. É. E Né? aí, Vai ser sempre essa eu criança que tenho depois uma vai ser um filha adolescente. Que, além de tudo, é TEA. Tá. Então, eu tenho uma filha, primeiro na adolescência, minha filha é TEA, com TDAH, então é uma criança que exige mais cuidado, que filhos especiais vêm para mães especiais, ponto. Não Exato. adianta. E é um aprendizado sempre. Legal. Ter um filho é aprender todos os dias. Mas se a gente puder pensar em estar disposta, não só quando nova, quando Mais adulta também, preparada, sabe? Não, Preparada, também não tem Exato. muito disposta idade ali, pra isso, né? sabe? Porque às vezes eu conheci pessoas mais velhas que tiveram filhos porque, ai, meu marido quer, e não estava disposta, não estava ali. Sim, O filho exige muito mais que dinheiro. muito mais. Porque às vezes a gente só se né? preocupa com, ai, Atenção. eu preciso ter o dinheiro da fralda, do leite. Não, E o ele resto? exige um emocional, ele exige todo o resto. Exige dinheiro também, né? Muito Vamos comentar que o dinheiro. pacote de fralda é caríssimo, Caro. né? Mas o resto Mas também a gente não pode esquecer. A família paterna, a família materna, Faz muita É. falta. toda essa parte Presença que às vezes a importante. gente não, né? Enfim, eu fui criada por mãe solo e agora eu sou mãe solo e agora eu entendo mais ainda. Às vezes eu falo pra ela, meu Deus do céu. Às vezes ela fala pra mim, nossa, mas eu falei tanto. Eu falo, pois é. Mas é sobre, sabe? E não ter medo. Não ter medo de falar pra mãe quando perder a virgindade. Não quer falar pra mãe? Vai na policlínica, a gente tem acesso, conversa com a gente tá no camp, gente. É. Entendeu? A gente tem orientadoras maravilhosas, todas, porque eu sei que a Lara e a Ana Paula, enfim, diversas estão aí pra gente, super É isso dispostas. que a gente fala o tempo todo Sim. também, né? Às vezes a gente cobra muito do pai e da mãe, mas às vezes eles não tiveram Sim. Exato. Sim. esse preparo. E Eles é muito também mais aprenderam difícil, na né? E às raça, vezes né? a gente não consegue. No meu caso, minha mãe sempre conversou comigo, sempre. Nunca foi uma mãe que não Tivesse um aceitava ou bloqueio. que... Não, de forma nenhuma. Minha mãe sempre foi extremamente aberta. Se você E mesmo quiser- assim você não conseguiu. Eu não consegui. Né? Porque eu não consegui. Foi uma coisa Sim. minha, não foi sobre a minha mãe, sobre a Sim. minha criação, enfim. Sim. Então, às vezes tem um amigo, ou você ir lá na policlínica e fala, olha, eu queria marcar um ginecologista, mas precisa da mãe. Então, mas Não, lascou. isso é uma questão bem importante de... Às vezes entra os pacientes no consultório. Blá, 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 eu falo, calma, respira. Não, senão minha mãe vai entrar. Eu falei, não, a mãe vai entrar se você quiser que entre na sim, consulta. Aham. sabe? E ainda vejo, assim, essa exigência de que estar a presença, ou muitas vezes entra, né, a paciente, assim, muda. A mãe do lado, vez, blá, 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 e a mãe, a menina, aí você vê, tem que A perguntar primeira certas vez que eu fui no coisas. ginecologista foi com a minha mãe. Minha mãe até falou, pô, mas o que aconteceu? Né? Você podia ter falado, você podia... Mas trava, né? Mãe, Fico como é que eu ia te olhando falar? assim, não Ah. posso mentir pra médica, e fico olhando assim, aí eu olho. Alguém me socorre. socorro. E aí ela fica naquela tensão, você vai perguntar? Vou, vou ter que perguntar. Eu acho que a informação é a melhor Isso. prevenção. Acho É que fundamental. tanto vale da gente lembrar que a informação sobre tudo, né? Informar, falar, não quer dizer assim, né? Não é fazer uma apologia ao sexo. Exato. É totalmente ao contrário, Contrário. a gente fazer as coisas de forma consciente. É saber se eu tô com vontade, se eu tô afim de ter um filho, então eu tenho saber disso. A informação sobre que o anticoncepcional, ele não previne infecção sexualmente transmissível. Exato. Porque é uma segurança É. do outro. Ah. Tal pessoa não tem nada. Tal pessoa toma o remédio. Eu falo, Ou tal pessoa Doutora, vai se negar de... Uma outra coisa, tem menina tomando pílula no dia seguinte como se fosse bala, Não é, gente. né? 17 pílulas no ano, já vi caso, tá? Consequências, porque eu vou contar a minha história. Eu tive, depois de uso inadequado de pílula no dia seguinte, e olha que nem foram tantas assim, mas eu tive uma gestação ectópica. Que possivelmente Dá ali, luz pra gente, né? fora do útero, na trompa. Tá. E aí, o que aconteceu? A trompa rompeu, eu tive hemorragia interna. Eu conto isso pra eles em sala. E eu quase morri.
Os contraceptivos até ele parou de ser chamado de dia seguinte pra ninguém ficar usando como se fosse pra É usar no emergência, dia né? seguinte. Entrou como um contraceptivo de emergência. A gente tem um tempo pra usar, o que também São ninguém 72 sabe. horas, São né? 72 horas, mas quanto antes, melhor. E a gente quer deixar, né, os contraceptivos de emergência, claro, uma situação, infelizmente, de abuso, uma vítima sexual, para uma emergência. Mas não tomar como se fosse... Não, porque não previne. Exato. Acaba mexendo todo numa parte hormonal de eixo, né? O hipotálamo, a hipófise, a parte da menstruação, aí fica com aquela menstruação que depois Passa não mal, regula. E a gente não vai fazendo o efeito contraceptivo como ele deve ser feito. Fora que ela não faz o objetivo completo, né? Algo meio agressivo. É uma dose hormonal Alta. Né? alta. Um dia você vai tomar Mas a gente tenta entrar. Então tá bom. Você tá esquecendo a pílula? Então vamos usar um método. O método tem que ser bom pra você. Puxa, eu sou boa de comprimido. Então você quer ir na pílula, vamos na pílula. Cabe pra você? Pô, sou ruim, vamos pôr o DIU. Lindo, vamos pôr o DIU. O método tem que ser de acordo, né? E a gente tem agora os de longa duração disponíveis nas prefeituras. São Vicente tem uma política bem alta também com população vulnerável, com jovens para o uso do Implanon, que é... Todo mundo quer fazer laqueadura, né? Laqueadura. Mas a eficácia da laqueadura é igual a do DIU de eficácia. As mesmas mulheres que ficaram grávidas com laqueadura ficaram com DIU. Então, as pacientes acham que ela quer cortar, né? Que vai fazer mais efeito, definitivo. Né? Mas o mais seguro é o que todo mundo chama do chip, mas é o Implanon, né? Ele dura 3 anos, é o mais seguro. Então, a gente tem disponível na rede pública para colocação. Colocou, acabou. 3 anos. Eu queria fazer um comentário que também é importante a gente ir ao ginecologista. Porque cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. O meu corpo não poderia usar o Implanon. Ótimo. Me faria muito mal, porque esse era o meu desde o começo. Sim. E aí o ginecologista falou pra mim, não vai, nem o DIU de cobre, nem o DIU, vai ter que ser o Mirena, que também é nossa, meu Deus, essa Mirena vai dar tudo errado. Vai morrer. E aí, cada corpo é um corpo. Às vezes a gente vai, minha amiga usa o DIU tal, então eu quero pôr o DIU tal, ou minha amiga toma o ciclo 21. Tem amiga todo mundo também que faz a medicina. Não dá. Tem várias. Não dá. Muito formado. A gente tem que ir ao médico, ir ao ginecologista. E alguém que confie pra conversar, né? Eu vejo que, às vezes, chegam no meu consultório alguém que fala assim, nossa, mas você conversa, assim, você pergunta, porque às vezes é aquela coisa que já parte pressuposto que tem uma relação heterossexual ou que já tem parceiro fixo. Às vezes não é nada disso. Sofre o julgamento do profissional, né? Não, mas é que eu tive uma relação essa semana com 3. Nossa, mas quantos? Eu acho que a gente tem outras formas de se colocar. Ou até da gravidez, né? Eu sempre falo pros alunos, gravidez não é sinônimo de parabéns, né? E aí, tá grávida? Você queria? Você tá feliz? Não tô. Olhar pra mãe. Então, não é parabéns. Parabéns pra quem? Então, são outros conceitos que nós, profissionais de saúde, também temos muito a mudar. Porque... bloqueia 100%, né? Uma pessoa que vai no médico, se expõe, às vezes ela fala que teve uma relação sexual mais jovem e aquilo vem num método de informar e o profissional já faz um afastamento total. Traumatiza, né? Mas foi mais jovem. Nossa, você não volta nunca mais. Você traumatiza. Você não volta nunca mais. E com razão, eu também não voltaria. Né? Então a gente tem que ouvir, né? A gente também tem que ouvir muito dessa insegurança do eu vou contar para a mãe. Não vou contar nada, só se aquilo te causar um prejuízo e te põe em risco de vida. Só assim que eu tenho esse direito legal para realizar isso. Senão, não. É claro que a gente vai sentindo cada um. Eu converso com o paciente para ele mesmo expor, né? Vamos conversar, vamos trazer. Mas, a princípio, eu não preciso contar nada para ninguém. E o profissional de saúde é o que eu mais tento falar para os meus alunos. Vamos trazer os pacientes, né? E não chegar com o meu conceito, né? Exato. Parabéns, você tá grávida. Ou, nossa, mas você já teve filhos. Então, assim, a minha opinião não entra no meu consultório, né? Que são os meus juízos de valor. Ou você não quer mais ter filhos. No caso, quando eu quis colocar o DIU, a maioria dos ginecologistas, eu passei por vários, né? Falaram, nossa, mas você é muito nova, vai pôr o DIU, você não quer mais? Várias pessoas que querem mudar a lei, né? Mudou, do planejamento familiar mudou. Como assim, meu Deus? Antes precisava ter filho vivo, precisava ter parceiro fixo. Hoje já acabou isso, né? Não tem mais. Então, eu ainda pego muita gente que
tem um desejo de uma anticoncepção definitiva, que já tem, às vezes, 3, 4 filhos e tem 22 anos, 20 anos, já tem 4 filhos. Ai, não pode, por quê? A lei mudou. Mas ainda tem muita gente que desrespeita, né? Tem. Eu Bastante. vejo, eu também ouço isso, assim, jovens com 23, 24 anos que querem ter acesso, de repente, ali a uma laqueadura, e tem esse julgamento porque... Acho Eu que falei que nem eu faz. queria fazer os que antes 21 o e pa- os médicos falaram, não, você tá Não doida, faz. 21 anos, você quer fazer laqueadura, É, tá maluco? agora parceiro já tem, mas não, mudou. agora não é, agora Sim, tem. agora pode. É. Sim. É claro que a gente informa, vamos tentar uma As coisa mais consequências, reversível, até porque a eficácia é a mesma. Sim. Mas eu acho isso da informação, tentar trazer informação é o melhor. Tanto, sei lá, no metrô em São Paulo, todas as camisinhas estão em todo lugar. E assim, várias vezes você passa lá e fala, meu, melhor dar uma pegada, porque, né, vamos dar uma garantida. No posto, e não né? só no carnaval, né? É. Porque todo mundo só quer pegar Só a quer no camisinha no carnaval. Exatamente. E O ano inteiro, você o tempo tem todo. fácil pra pegar. E também a gente tá falando aqui de jovens, enfim, porque somos jovens, mas eu queria expor uma situação de uma pessoa muito próxima a mim, que casada aos 40 e pãs, pegou herpes zoster do marido. Pegou herpes. Herpes zoster não é. É uma outro tipo de outro tipo de vírus, mas É. a herpes normal, A herpes assim, genital. E casada, então, tomar cuidado com quem você está do lado, sabe? Não se doar totalmente. Ou, porque eu sou jovem, então só porque eu sou jovem vai fica tudo acontecer no só com o jovem. Não. Não, pode acontecer com qualquer pessoa, Sim. gente. Sim. Às vezes a gente tá falando muito aqui dos jovens, vocês vão falar, nossa, mas só falam de jovem. É, mas Não, porque o nosso galera. público é jovem. Não, Vocês sim, são A jovens, gente né? é jovem. É muito Mas isso importante acontece com para os todo jovens, mundo. todo mundo. Como a doutora falou, não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe lugar, não escolhe nada. Sim. Então a gente olha pra gente, eu acho. Meninas e meninos. Os É. meninos que não Menines. se sentirem à vontade, e meninas que não se Meninis. sentirem à vontade, olha, eu não me sinto à vontade em ficar com você sem camisinha. Às vezes o menino não quer. É. E aí o menino também fica, nossa, eu vou falar, a menina vai achar que eu tô desconfiando Impor dela. limites, né, gente? Como sim, tudo na vida. Sabe, Tem que limite, aprender a impor tanto limite. das meninas quanto Quando dos eu meninos. comecei o podcast, eu falei muito no autocuidado, né? Eu acho que depois de tudo que eu li, que a gente ia conversar, eu puxei realmente como tema, assim, pra gente, o autocuidado. Então, é isso que você fala. Independente de ser menina, menino, você pode ser o que você quiser, né? Desde Contanto que você se tenha o cuide. autocuidado, que você cuide de você, que você se ame primeiro. Então, acho Sim. que esse olhar para você primeiro, A né? empatia Isso que consigo mesmo, né? Às vezes a gente perde, a gente olha só pro outro. Ai. para que o que a gente puder orientar, né, Lari, para que tomem esse cuidado, para que Exato. nós estamos aqui, né, o campus está aqui com tantos profissionais para ouvir, para dar essa atenção, para dar esse rumo que às vezes, de novo, né, às vezes os responsáveis, os pais não têm essa orientação, então eles não conseguem também passar, né? A gente cobra uma coisa que Eu às acho que vezes todo eles mundo não- entra com um pouquinho, né, da informação. A gente Sim. vai levando meio de Sim. telefone sem fio, É. isso. formiguinha, assim, né? Olha, eu fui e fiz as sorologias, né? Até eu pedi, minha mãe olhou meus exames. Pra que você vai fazer esses exames? Brigou assim até um pouco. Aí eu falei, mãe, né? A gente tem que fazer sorologias todo ano. Eu faço, tudo bem, eu trabalho com cirurgia, às vezes a gente fura. Meio que eu faço de 6 em 6 meses, é até demais, assim, às vezes. Mas, pelo menos todo ano é um ótimo rastreio, sabe? Quer Sim. saber de mim, né? Só a testagem tá em massa. O que a gente tem preconizado é a testagem em massa pra gente conseguir o máximo de diagnósticos e retardar as fases mais avançadas das doenças, né? Quanto mais a gente testa, mais a gente descobre, Sim. né? Com métodos de rastreio adequados. Doutora, eu queria também te perguntar uma coisa. A partir de quando você pode ir no ginecologista? Só depois que você perder a virgindade ou quando Não, a você gente quiser? tá lá pra todos, pra sempre, tá? Porque Nós às somos vezes a a gente gente fica fala- nessa, né? Ai, eu já Tem posso ir esse no grande ginecologista, mito já de posso ou só conversar. vai no... Só traz ela aqui quando menstruar. Menstruar, Ou é. só traz aqui quando perder a virgindade, né? Né? Perder a virgindade, né? Como se fosse um super marco. Né? Mas a gente sempre orienta, né? A partir do pediatra ali, depois adentrando um pouquinho nas fases pré-puberes, saindo mama, pelos, qualquer Já dúvida, é. a gente já é um Já médico vai. da é mulher. caminho.
Eu falo que eu não lido só com vagina, com vulva, porque a gente trata a saúde da mulher como um todo. Ou do homem trans a gente lida como um todo, porque a gente não pode esquecer também que tem mamas, que tem útero, tem colo, tem outras coisas que a gente tem que fazer o rastreio. Sim. E a gente preconiza para ir desde criança. O que acontece é que as mães não levam sempre. Mas a partir de uns 9 anos, 8, 7, a gente tem, inclusive, a gente tem patologias que a gente tem a ginecologia infantil. Aquela menina que nunca menstruou, vai esperar menstruar quando? Eu já recebi casos de 19 anos, eu nunca menstruei. Oi? Você achou que isso era normal? Eu tava esperando. Sempre quando eu ia, falava, espera mais um pouco. Ou eu vejo que também, às vezes, os próprios pais não querem que a filha menstrue, sabe? Começa a me encher de remédio, a menina, não vai menstruar, porque como se fosse menstruar, você vai perder a virgindade, você vai engravidar. Não! Tem todo um ciclo já colocado. A gente tá pra receber e conversar. O mundo ideal é que seja feito essas consultas cada vez mais precoces pra gente já introduzir assuntos. Então, você tá pretendendo já ter uma relação sexual? Não tenho. Pô, mas quando você estiver pretendendo, que tal vir aqui antes? Já vamos fazer certas coletas. Você já viu o seu corpo? Você sabe o que é bom pra você? Você sabe o que você gosta? Não. Então, você vai deixar outra pessoa. Então, saber os seus limites. Você, né? Exatamente, né? Acho que veio do autoexame do câncer de mama, é o autotoque, né? Você se olhar. Tanto que a gente tem até autocoleta de Papa Nicolau, né? Hoje a gente já fala, olha seu colo, olha você. Tenho pacientes que não... Acho que saiu na televisão, que tentaram, falou assim, quantos orifícios a gente tem lá embaixo? E assim, ninguém sabia. Nem os homens sabiam quantos orifícios tem as mulheres. Sim. E assim, eu chego várias. E assim, nossa, são populações muito mal informadas. Imagina. Não, né? De alta graduação, de pós-graduação, inúmeras. Fala assim, acha que urina e a vagina e o ânus mistura vêm todos no mesmo lugar. Você já olhou? Anatomia, né, do corpo humano. Não, e aí eu falo, não, tem que olhar. Você vai olhar, daqui você vai olhar, porque você tem que saber o que é seu. E ainda é um tabu, né? Você olhar pro seu corpo, você gostar do seu corpo. Sim. Porque aí entra um pouco do que a gente vê na internet, porque a gente é jovem, então... a bonita é aquela lá, que eu sigo e tal, então eu tenho que me matar pra ser que nem ela. E às vezes a gente acaba se perdendo. Então, é isso que eu também não fazia ideia que já podia ir no ginecologista. Acho que se eu já tivesse ido, eu tinha até dado um estalo. Esse é bem bom. E é muito legal, porque é um profissional da saúde ali, né? Que tá ali disposto, preparado pra isso. Orientação. E às vezes a gente fica com medo de, eu tenho que perder a virgindade pra poder ir no ginecologista. Eu achava que tinha pelo menos que ter menstruado pra ir. Então é uma coisa que a gente nem tem acesso, que a gente nem sabe. Mais uma informação. Mais uma. Gente, estamos caminhando aqui para o final. Tudo ótimo. Muito obrigada pela participação. Não, obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de poder contribuir um pouquinho. Contribuiu bastante. Muito. Bastante. Não foi pouquinho, né? Opa, e como? E a gente vai estimular também que os jovens assistam aí o Podcampus, esse episódio maravilhoso. Muito obrigada a vocês. Não percam e usem camisinha. Usem camisinha, façam teste, pelo amor de Deus. Exato. A gente está aqui para ajudar sempre. A ginecologia tá aberta. A gente vem de uma nova geração que está querendo cada vez acolher mais essas pacientes, pois nós somos as médicas da mulher, né? E não alguém que cria distanciamento, né? Exato. Nós médicos hoje a gente está tentando se colocar frente a frente com o paciente, né? E não num pedestal pra gente mostrar, né? Porque eu também sou um ser, eu também tenho as mesmas preocupações e anseios, eu também não quero nenhum MST. Então eu também tô fazendo o meu rastreio e o manejo adequado. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada, gente. Serena, obrigada, Larissa. Obrigada, Rô, valeu. Muito bacana. Obrigada. Assistam e até o próximo episódio.